Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. Para basear nossa mensagem de hoje, no livro de Hebreus está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se veem. Eu pergunto para você neste dia: o que é que você espera? O que é que você deseja? Você deseja uma cura? Você deseja a porta do emprego aberta? Você deseja a solução de um problema? O que é que você espera? Nós vamos pensar nesse dia de hoje sobre o tema: a sua visão é espiritual ou a sua visão ela é carnal? Infelizmente, nós vivemos em tempos onde a falta de fé de muitas pessoas, inclusive até mesmo pessoas religiosas, é notória. Quantas vezes nós, como cristãos, olhamos para uma pessoa que está debilitada e nós, como cristãos, às vezes nós dizemos que a pessoa, o fulano, ele não tem jeito, não tem solução para o problema dele, que a situação está difícil. Quantas vezes nós damos por encerrado alguma situação, quando nós devemos de exercitar a nossa fé e ver que aquilo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Quem tem visão espiritual, em nenhum momento da sua vida ele vai dizer que algo é impossível. Por essa razão é sobre isso que nós vamos analisar nesse dia de hoje. Na cultura judaica há uma maneira deles agirem que tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. E eu quero falar com você, compartilhar sobre essa cultura judaica, sobre a esperança, o otimismo, a visão espiritual que eles têm mesmo quando alguém da sua família morre. Segundo a cultura judaica, quando morre alguém entre os judeus, eles levam o corpo da pessoa em um determinado vale, onde eles acreditam que até o terceiro dia Deus pode operar um milagre. E no primeiro dia, eles, após ter colocado o seu corpo, o seu cadáver ali no vale, eles voltam para casa. Ali eles oram, ali eles pedem a Deus a vida novamente para aquela pessoa. E quando eles, no final do dia, do primeiro dia, eles vão até onde foi colocado o cadáver, ele vê que ali uma ave desceu até o cadáver, rasgou aquele cadáver, e eles então observam que o morto ainda continua no mesmo jeito. E eles então retornam para os seus lares e dizem: ainda há esperança. Chega no segundo dia, após eles terem orado, buscado a Deus bastante, chega no final do segundo dia, eles vão novamente aonde está o cadáver, e quando chega lá, já desceu uma hiena, já arrancou os olhos daquele cadáver. Mas aqueles judeus, aquela família, voltam para casa dizendo: ainda há esperança, Deus ainda pode operar o milagre. E eles retornam para o lar e oram, vão buscar a presença de Deus, e só no terceiro dia que eles retornam novamente, após terem orado, retornam novamente ali para o vale, e quando chega lá, que eles olham o cadáver, eles vejam que já não tem mais a medula óssea. Segundo a cultura judaica, enquanto há medula óssea no corpo, Deus ainda pode operar o milagre. Quando chega lá então que não existe mais, a medula óssea já foi arrancada por alguma águia,
por alguma ave, melhor dizendo. Eles então voltam para casa, eles choram, eles lamentam e dizem: acabou, acabou. Mas o que eu quero apontar para você nesse dia é que eles têm uma visão espiritual, dentro dessa cultura deles de buscar a Deus por 3 dias, acreditando que Deus pode fazer um milagre. É algo que realmente nos motiva e nos impulsiona a acreditar em Deus até o último instante. Quando eu analiso isso, eu já me lembro logo ali nos ossos secos, onde eram jogados ali, onde havia ali o vale de ossos secos. E eu relaciono muito essa cultura judaica com os ossos secos. E nós observamos que essa cultura, ela era tão verdadeira, que quando Jesus Cristo, ele ressuscitou Lázaro, se Jesus ressuscitasse Lázaro no 3º dia, parece que dava um harmonioso com as Escrituras, porque Jonas, por exemplo, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, e ficaria muito bonito também Lázaro ter ficado 3 dias e 3 noites no seio da terra e Jesus o ressuscitar no 3º dia. Mas é exatamente por conta que os judeus acreditavam numa ressurreição até o 3º dia, que para desfazer dessa cultura judaica e apresentar o poder de Deus, Jesus então fez com que passasse 4 dias para que então Lázaro fosse ressuscitado, como assim o foi. Mas a minha pergunta ainda continua sendo: como tem sido a sua visão? A sua visão, ela tem sido espiritual ou a sua visão, ela tem sido carnal? Quantas pessoas vivem com uma visão carnal? Quando nós vivemos com a visão carnal, nós perdemos de vivenciar a glória de Deus. Nós observamos que certa vez, após Jesus transfigurar-se entre os discípulos, onde aparecem cenas maravilhosas, ali apareceu a luz resplandecente de Cristo, apareceu Elias, apareceu Moisés, mas nenhum dos discípulos contemplavam aquela glória que ali se manifestava. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando eles acordaram, eles viram a glória de Deus. Apenas quando nós acordamos é que nós vemos a glória de Deus. Apenas quando nós temos essa visão espiritual é que nós vemos a glória de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa. No ano de 2001, eu trabalhava na escola, eu ainda era eventual professor substituto, mas eu me via já passando em um concurso futuramente, sendo uma pessoa efetiva no estado e na prefeitura. E eu então disse até a alguns colegas que estavam ali junto a mim, eu disse a eles: um dia eu serei efetivo no estado e na prefeitura. E assim aconteceu. Os tempos se passaram e o meu sonho foi realizado. Mas a grande questão é, nós precisamos de ter uma visão espiritual. Há pessoas que eles fazem projeção, que eles têm visão espiritual, como alguém que também disse certa vez: eu ainda vou trabalhar nessa empresa, e assim aconteceu. Quem tem visão espiritual vê a bênção antes dela acontecer. E por essa razão eu convido a você nesse dia de hoje para ter uma visão espiritual, deixar de lado a visão carnal, a visão duvidosa, a visão da descredibilidade.
Nós encontramos nas Escrituras Sagradas, por exemplo, que Moisés ele designou 12 espias para ir ver a terra. E a Bíblia diz que houve 10 espias que, ao eles observarem a terra, eles trouxeram um relatório para Moisés, dizendo: lá naquela terra tem gigantes, é impossível de nós vencermos, é impossível nós derrotar aqueles homens, é impossível nós adentrarmos aquela terra. No entanto, outros 2 espias, eles trouxeram relatórios diferentes. Outros 2 espias, eles não viram gigantes, mas eles viram uvas, eles viram mel, eles viram a fartura que havia ali na terra. Qual é a sua visão? A sua visão é espiritual ou a sua visão é carnal? Você tem visto gigantes na sua frente, ou você tem visto os gigantes como sendo um gafanhoto, porque maior é Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem visto a bênção na sua frente, ou você tem visto a derrota? A grande questão é que nós observamos esses espias trazendo relatórios diferentes, mas a grande questão que eu quero analisar com você é fazer com que nós possamos, pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, ter visão espiritual, ver sempre na nossa frente coisas boas, ver uma terra que mana leite e mel, ver na nossa frente realmente a vitória sobre as nossas vidas. Nós encontramos também dentro das Escrituras Sagradas que essas 2 pessoas, que elas tiveram essa visão espiritual, elas foram Josué e Calebe. Eles que trouxeram para Moisés a notificação do que havia de bom. Eles não viram um gigante, mas eles viram uma terra farta. A grande questão é o que você tem visto na sua frente. Você tem visto a vitória ou você tem visto a derrota? Você tem visto o problema ou você tem visto a solução? O que você tem visto na sua frente? Nós adentramos ainda na Bíblia Sagrada e nós encontramos também, olhando sobre a visão de Davi. Quando Davi, ele viu que ali entre o povo hebreu havia vários soldados, várias pessoas bem armadas, e eles temeram o gigante Golias. Por que razão? Porque eles viram um gigante. Davi, no entanto, na sua pequenez, talvez na estatura, ele tinha uma visão espiritual. A visão espiritual de Davi era tanta que ele faz a narração para Jessé de um urso e de um leão, que ele apanhou, pegou aquele urso e aquele leão pela barba e os matou. O que eu quero observar com você, eu acredito plenamente que naquele momento Davi ele teve uma visão espiritual. Ele não viu um leão, ele não viu um urso na sua frente, mas ele viu na sua frente Deus como sendo gigante, Deus como sendo todo-poderoso, que realmente é aquele que tudo pode e que nos garante a vitória. E ele então derrota ali esse leão e esse urso. Infelizmente, às vezes, as pessoas eles veem o rugido de um leão, ao invés dele imaginar como sendo um gato, o rugido de um gato, eles veem como o rugido de um leão. Apenas um trovão, eles já imaginam a tempestade. Se nós tivermos essa visão,
carnal, dificilmente nós iremos vencer. É preciso ter uma visão espiritual. Davi não viu um gigante na sua frente, mas Davi viu na sua frente a possibilidade de ele exercer a sua fé em Deus, a possibilidade dele fazer com que o poder de Deus fosse exaltado no meio daquele povo, no meio do povo hebreu. E foi o que ele fez. Ele foi até aquele gigante, o tratou com desdém. E é assim que nós temos que tratar o diabo, tratar com desdém, ignorar, e a ele em nome do Senhor dos Exércitos, como a Bíblia diz que foi Davi. Tu vens a mim com espada e com vara-paus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor é poderoso. Sobre o nome de Deus, nada nesse mundo pode subsistir, porque Deus é o que está no controle de todas as coisas. Por essa razão, não diga a Deus que você tem um problema, mas diga ao problema que você tem uma solução, que é o grande Deus, o Criador dos céus e da terra. Qual é a visão que você tem? A sua visão tem sido espiritual ou a sua visão ela tem sido carnal? Nós encontramos também Eliseu e um jovem, duas pessoas de visão diferente. Quando a Samaria ela foi cercada por um exército, a Bíblia conta que aquele jovem entrou para dentro do quarto e disse para Eliseu: olha, lá fora tem um grande exército. Mas Eliseu, ele tinha uma visão espiritual. Ele não viu o exército, mas ele viu um outro exército, que foi o exército do Deus Todo-Poderoso. E ele então até intercede a Deus para que Deus pudesse abrir os olhos daquele jovem, para que ele pudesse ver um exército maior do que aquele exército que ele viu, o exército de Deus. E aquele Eliseu então disse: mostra para eles, Senhor, que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meus queridos amigos, deixa eu dizer para você uma coisa: do céu foi lançado a terça parte dos anjos. Implica dizer que tem 2/3 que está a favor do povo de Deus. Implica dizer que o dobro de anjos está do lado de Deus para interceder por nós. Por essa razão, no Salmo está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme, os livre, os guarda. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Lá na cova dos leões, Daniel, com a sua visão espiritual, ele não viu o leão lá na cova, mas ele já viu o anjo de Deus segurando a boca do leão para que ele não fosse tragado. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não viram fogo, mas eles viram um quarto homem que já passeava dentro da fogueira e queria os libertar. Qual é a sua visão? A sua visão tem sido espiritual ou a sua visão tem sido carnal? Como que você tem feito a sua caminhada? A sua caminhada será que em alguns momentos da vida você não está como aqueles discípulos de Emaús, que acha que Jesus não existe, que acha que a morte de Jesus, naquele momento ali, tudo se pereceu, porque Jesus não ressuscitou? Será que muitas das vezes nós caminhamos por esse mundo e nós não estamos como os discípulos de Emaús, triste,
de cabisbaixo, achando que está chegando o final da nossa vida, que nós possamos ter uma visão espiritual. Jesus não está mais na sepultura. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a visão que nós precisamos de ter. A Bíblia conta que quando os dois discípulos caminhavam no caminho de Emaús, Jesus apareceu para eles. Jesus apareceu para outros discípulos, e a mensagem para ser expandida para o mundo é de que Jesus vive, é de que Jesus ressuscitou, é de que Ele é o intercessor e o mediador entre nós e Deus. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está entre nós. Por essa razão, como disse o hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Qual é então a sua visão? A sua visão tem sido uma visão carnal, uma visão espiritual? Eu não sei como que você se encontra nesse momento. Quem sabe você está com o seu coração abatido. Quem sabe você está com o seu coração angustiado. Alguém no passado, Davi, em alguns momentos da sua vida, ele esteve com o coração angustiado, ele esteve abatido, mas ele mostrou que tinha uma visão espiritual, quando ele diz: porque está abatido, ó minha alma, ainda eu o louvarei, como de fato louvou. Se você está abatido, angustiado nesse momento, tenha a visão espiritual que você ainda vai louvar a Deus. Se você está muitas das vezes enfermo nesse momento, tenha a visão espiritual que Jesus vai te levantar da sua cama e você irá louvar o nome do Senhor nosso Deus. Se você tem um problema nesse momento, não se desespera. Tenha uma visão espiritual de que Jesus é a solução para os nossos problemas. A sua visão tem sido uma visão espiritual ou uma visão carnal? Paulo, para nós finalizar a nossa mensagem, ele disse dessa maneira: portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presente nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Como que nós precisamos de viver? Precisamos de viver por fé. Essa é a vitória que vence o mundo, diz a palavra de Deus, a vossa fé. Se você tiver uma visão espiritual, uma visão de fé, os leões não o tragarão. Se você tiver uma visão de fé, os gigantes não serão vitoriosos, mas sim de joelho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está no controle, está sobre todas as coisas. Tenha uma visão sempre espiritual. Nós não podemos ter visões negativas. Quantas das vezes, por exemplo, nós murmuramos, nós queixamos das coisas, dizendo isso ou aquilo. Muitas das vezes, quem sabe, nós estamos com saúde e já estamos prevendo, muitas das vezes, a doença. Nós estamos empregados e já estamos prevendo desemprego. Isso é visão carnal. Quando nós temos a visão espiritual, os pensamentos negativos, eles fogem da nossa mente, porque Deus está sobre todas as coisas, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Portanto, nesse dia de hoje, eu convido você realmente
a ter essa visão espiritual. Em quaisquer circunstância que você passar na sua vida, tenha uma visão espiritual. Foque nas promessas da palavra de Deus. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não submergirão. Se passar pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Lembre-se sempre de uma coisa: Jesus Cristo, Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Não veja na sua vida derrota, mas veja vitória. Não veja na sua vida a porta do emprego fechada, mas veja ela já aberta. Não veja na sua vida a sua doença, mas vê a cura. Não vê na sua vida realmente aquilo que é ruim. Não foque nas coisas negativas, foque nas coisas positivas. Foque no alvo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E ficamos por aqui. Que Deus abençoe grandemente a você que está prestigiando o trabalho da Igreja Adventista da Promessa Renovada. A nossa intenção é sempre levar uma mensagem de fé e uma mensagem de esperança, mensagem de vida eterna. Nossa pergunta de hoje foi: a sua visão tem sido carnal ou espiritual? Que a sua visão possa ser sempre espiritual, e que a semente que você semear seja também semente espiritual, semente de boas novas. Para finalizar, apresento o texto de Paulo, que ele diz: quem semeia na carne ceifará a corrupção, mas aqueles que semeiam no Espírito, esse sim ceifará a vida eterna. Que Deus abençoe grandemente a você, toda a sua família, e tenha sempre a visão espiritual, a visão de Josué e Caleb, a visão de Davi, a visão de Sadraque, Mesaque e Abednego, a visão realmente de homens e mulheres que fizeram a diferença nesse mundo, que através da vida delas nós possamos glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente a você e toda a sua família, e até a próxima.